para se comer aí. Então eles trazem um peixinho assado e Jesus come para mostrar para ele, veja, um fantasma, um espírito não comeria, né? Então Jesus estava ali com o corpo glorificado, ressurreto diante deles. E é isso agora que eu vou ler para vocês, a partir do versículo 43. E ele comeu diante deles. E Jesus lhes disse: são estas as palavras que vos falei, estando ainda convosco, que era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse: eis o que está escrito: o Cristo padecerá, e ao terceiro dia ressurgirá dentre os mortos. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, em todas as etnias, em todos os povos, tribos, raças e línguas, começando por Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Envio sobre vós a promessa de meu Pai, mas ficai na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. O que eu queria destacar aqui para vocês? O que Jesus está lembrando para eles é que, apesar deles serem conhecedores das Escrituras, eles conheciam a Torá. Parece que isso ainda não tinha entendimento. Então Jesus voltou a repetir: era necessário que tudo que foi escrito a meu respeito na lei de Moisés, nos livros, no Pentateuco, nos 5 livros, os primeiros 5 livros da Bíblia escritos por Moisés. Então tudo que Moisés escreveu sobre mim na sua lei era necessário que se cumprisse. Tudo que os profetas, desde os maiores aos menores, escreveram sobre mim, era necessário que se cumprisse. Tudo que Davi e os outros salmistas escreveram acerca de mim, era necessário que se cumprisse. E nós aprendemos aqui, quando a Bíblia diz assim, que se lhes abriu o entendimento. Então, é necessário para mim, para você, estudante das Escrituras, é necessário a intervenção do Espírito Santo de Deus para nos abrir o entendimento, para que nós possamos entender as Escrituras. A outra coisa que Jesus destacou bem claro aqui, o sofrimento dele. Era necessário que se cumprisse, que o Cristo padecesse, morresse, ressuscitasse. Eu vou acrescentar aqui, e vai voltar. Amém? E vai voltar. Depois ele diz que em seu nome deveriam pregar o arrependimento e a remissão dos pecados junto a todos os povos. A outra coisa que Jesus deixou bem claro no seu ensinamento é que os discípulos deveriam ficar na cidade à espera do cumprimento da promessa do Pai. Que promessa ele está a falar? A descida do Espírito Santo. A descida do Espírito Santo. É necessário que o Espírito Santo venha e esteja em nós, para que nós possamos de fato sermos verdadeiras, frutíferas testemunhas de Jesus Cristo. E nós vamos ver novamente nas palavras de Lucas em Atos dos Apóstolos, quando o Espírito Santo desce e eles vão ser testemunha desde Jerusalém até os confins da terra. Agora vamos para a nossa apostila, porque eu destaquei aqui para vocês algumas ideias importantes e nós vamos ler agora, tá bem? Então eu quis destacar essas 2 sessões de ensinamentos. Espero que tenha sido edificante para vocês e para os nossos amigos que estarão acompanhando o estudo através do vídeo que está sendo gravado.
Vamos ler então. O propósito do livro. Lucas propôs a dar uma narração ordenada dos fatos que marcaram a vida de Jesus Cristo, como viram algumas testemunhas oculares que ele possivelmente tenha entrevistado, como ele registra logo no capítulo 1, do versículo 1 a 4. Outro propósito na escrita do Evangelho é que talvez a redação de Lucas tenha o objetivo de mostrar para o Império Romano que o cristianismo não significava nenhuma ameaça política para quem estava no poder. Vocês lembram que foi Herodes que mandou matar os meninos, né? Porque um rei nasceu, o rei de Israel. Então ele se sentia ameaçado, né? Então talvez Lucas também tenha tido isso em mente, mostrar que o cristianismo não significava nenhuma ameaça política, né? Embora Lucas percorra o mesmo território percorrido por Mateus e Marcos, ele dá-nos o seu próprio relato. Como já estudamos anteriormente, Mateus iniciou esse evangelho com a descrição rigorosa da genealogia de Jesus. Marcos descreve as ações sobrenaturais de Jesus. Mas Lucas, apesar de mencionar importantes milagres de Jesus, ele procura enfatizar os seus ensinos e as suas importantes parábolas. Em contraste com os registros de Mateus e Marcos, em relação ao nascimento de Jesus, Lucas descreve uma celebração cheia de emoção. A forma como Lucas descreve os eventos que marcaram o nascimento de Jesus parece até apresentar tom de música, cheia de graça, cheia de alegria. Os personagens destacados naquela cena do estábulo ganham importante descrição. Os tios apresentam cabelos grisalhos. A Virgem Maria é admirada. Uma profetisa já idosa também ganha destaque no seu relato. Todos parecem sorrir para os acontecimentos que se desenrolam diante de seus olhos, como se estivessem todos a participar de uma dessas cantatas de Natal, em uma dessas festas de fim de anos que todos nós testemunhamos nas igrejas dos nossos dias. Após Maria recuperar-se da emoção que experimentou durante a aparição do anjo, que lhe trouxeram a notícia de que ela seria mãe do Salvador, ela engrandece ao Senhor, o seu Deus, com um hino de louvor que brota da sua alma. Após isto, o profeta Zacarias quebra o silêncio de 9 meses de mudez. E o bebê João Batista chuta o ventre de sua mãe quando Maria sauda Isabel. Essas são as palavras de Lucas. A gente consegue ver essas emoções no Evangelho de Lucas. Quando Jesus finalmente surge numa simples manjedoura em um estábulo, Lucas diz-nos que um coral de anjos enche os céus e uma melodia celestial, como se estivessem mesmo anunciando algo sobrenaturalmente acontecendo na terra. E nós sabemos que isso está mesmo acontecendo, não é verdade? Pois o nascimento do Salvador dividiu a história da humanidade em 2 grandes partes, antes dele e depois dele. Aleluia! Os leitores de Lucas também poderão experimentar este mesmo sentimento de alegria espiritual durante a leitura do seu Evangelho, em especial em Lucas 2,10. Nós não vamos ler agora. É quando ele diz que um coro de anjos começam a cantar, numa cantada maravilhosa, dizendo aos pastores: olha, vos trago boas novas de alegria para toda a gente da terra. É assim que Lucas descreve. Os detalhes dessa sua descrição foram escolhidos através de testemunhas oculares, pessoas que estiveram lado a lado com Jesus, que forneceram estes relatos ao médico Lucas.
mas do que em qualquer outro evangelho. Por esta razão, estes detalhes foram atenciosamente registrados por Lucas como um historiador consciente, minucioso, responsável. Ele escreveu estes eventos com uma pitada maravilhosa de emoção, alegria e sensibilidade. Isto claramente caracteriza a escrita do Evangelho de São Lucas. O nascimento de Jesus verdadeiramente separa a história da humanidade em duas grandes partes. Nós, cristãos, nós costumamos memorizar um evento quando nós geralmente escrevemos a sua data, registramos a data daquele evento, daquele acontecimento. Assim, o livro de Lucas leva-nos de volta à história das civilizações antes de Cristo e depois de Cristo, quando a história de Jesus estava apenas começando. Ainda hoje, 2019 anos depois deste acontecimento, o nascimento de Jesus é celebrado com grande alegria, com grande entusiasmo e expectativas. Nós comemos tão bem nestas festas de fim de ano, não é verdade? Até exageramos nos doces, né? Especialmente durante o Natal. Nós também exercitamos a generosidade. Nós compramos com alegria mimos, presentinhos, prendas para aquelas pessoas, para os meninos, os miúdos que nós apreciamos e queremos presentear, né? Nós também exercitamos a generosidade, fazendo doações, caridades, até cantamos com mais emoção durante essa época, porque há um clima de expectativa no ar, porque é Natal. Nossos sentimentos e motivos para a celebração do Natal superam as frustrações vivenciadas durante todo o ano, pois a nossa fé e esperança naquele sobrenatural acontecimento de Belém parece naturalmente lembrar-nos do milagre sobrenatural e gracioso de que Deus se fez homem e viveu entre nós. Não é isso que acontece durante o Natal? A celebração do Natal faz-nos lembrar daquele acontecimento sobrenatural. Deus se fez carne, Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Como então ler o livro de Lucas? Será que existe alguma maneira prática, alguma dica, alguma sugestão para entendermos o relato maravilhoso do médico Lucas? Não há nenhum registro, como eu já falei, que nos prove que Lucas conheceu Jesus pessoalmente. Mas como um consagrado gentil convertido da igreja primitiva, ele acompanhou de perto o apóstolo Paulo em algumas das suas viagens missionárias. Nós vamos ver isso quando estivermos a estudar Atos dos Apóstolos. Em 3 de suas epístolas, Paulo se refere ao médico Lucas de forma muito afetuosa. Como ele mesmo menciona na introdução do seu evangelho, Lucas diz: havia a necessidade de uma cuidadosa pesquisa acerca dos fatos e dos eventos que testemunharam a vida de Jesus. É bem verdade que muitos registros, relatos, escritos, talvez evangelhos já tinham sido escritos com variada qualidade de produção. E por esta razão, Lucas dedica-se nesta exaustiva entrevista destas testemunhas que conviveram com Jesus, para compor o seu relato de uma forma bem precisa. É por isso mesmo que o seu livro é rico em tantos detalhes. Dentre os outros autores bíblicos, somente Lucas faz referência ao Império Romano. Ele determinou-se a escrever mencionando estes diversos eventos em torno do nascimento de Jesus
para destacar o contexto histórico e o cumprimento das profecias também. Vejam, por conta do censo decretado por César Augusto, vocês lembram que Maria, em estado avançado de gravidez, juntamente com José, teve que viajar para Nazaré para se inscrever, participar do censo, né? Então, ela teve que viajar para a sua terra natal. E como resultado desse censo que foi imposto por César Augusto, o Messias nasce na cidade de Belém, se cumprindo o que havia sido dito na profecia do Antigo Testamento. Lucas começa o seu relato antes do nascimento de Jesus. Ele menciona acerca de João Batista, da profetisa Ana, da mudez de Zacarias, do filho de Isabel em idade avançada. E Lucas finaliza o seu evangelho com a ascensão de Cristo aos céus. Ele era um talentoso escritor. Algumas das histórias relatadas por Lucas no seu evangelho aparecem em alguns registros da literatura clássica mundial, como, por exemplo, a história do filho pródigo, a parábola do bom samaritano, a história do rico e Lázaro. Aparecem em histórias, em relatos de literatura a nível mundial. Se Marcos é o evangelho da ação, Lucas é o evangelho dos relacionamentos. Todos os personagens recebem especial descrição nas palavras de Lucas. E aqui vai a minha dica para vocês ao lerem o evangelho de Lucas. Ao ler este evangelho, mantenha especial atenção procurando diferentes grupos étnicos, religiosos, econômicos e sociais. Pense também sobre os mais diversos grupos e etnias existentes aqui em Portugal. Quando estiver lendo, essa pessoa específica pertence a que etnia, a que grupo, faz parte de Israel ou é gentil? Sim. Aqui no nosso contexto histórico em Portugal, que etnias nós costumamos conviver? E pense o seguinte, como reagiria hoje cada um destes grupos? Vamos personalizar para o nosso contexto português. Nós temos aqui um grupo étnico, conhecido como o grupo dos ciganos. Nós temos os africanos. Nós temos os brasileiros. Nós temos aqui os asiáticos, os indianos, os paquistaneses, né? E nós temos os europeus, de toda parte da comunidade europeia. Nós temos os nossos portugueses, né? Como reagiria esses diferentes grupos étnicos, esses diferentes grupos de imigrantes, como eles reagiriam diante da aparição de Jesus em forma de homem hoje? Como é que vocês acham que os ciganos iriam reagir diante da aparição física de Jesus? Como os africanos iriam reagir a Jesus homem diante dele? E os brasileiros? E os portugueses? Dá para se pensar, né, irmãos? Dá para se pensar. Cada grupo tem a sua cultura, tem o seu background, né, os seus costumes, as suas formas de expressar. Como reagiria esses diferentes grupos e etnias, né, dentro da nossa realidade atual? Como eles reagiriam à aparição de Jesus em pessoa hoje? Levem em conta o seguinte: dentro desses grupos e etnias diferentes que nós já destacamos aqui, vai estar dois grupos bem claros: os que creem e os que não creem em Cristo. E dentro destes grupos nós temos as diferenças culturais. Então, como os que não creem iriam reagir na mente, na percepção de vocês, como esses grupos que não creem, que não ainda conheceram a Cristo, que não perceberam a veracidade das Escrituras,
Como é que eles iriam reagir à aparição de Jesus? Como é que vocês acham que os que não creem... Neste sentido, dos que não creem, é mais visto, agora passado estes 2019 anos, não é? Estamos em 2019, toda a gente ouve falar da palavra. Mas os que não creem têm que ver para crer, não é? Então nós somos todos uns malucos, não é? Nós somos uns malucos que acreditamos em alguém que não vemos. E acho que nos que não creem seria ver para crer. Nos que creem e que existe a tal separação de etnias e tradições, cada um vive consoante também essa aprendizagem que tiveram, não é? E demonstra, enfatiza consoante a sua bagagem cultural, exatamente, mas sempre uma forma de adoração, de introspecção, uma forma mais, por exemplo, aqui de amar, uma forma mais de louvor, mais expressiva, mais carismática. Exatamente. A cultura, a forma como são constituídos, o contexto é importante para eles creem. A Inês acha que os que não creem, mesmo dentro desses diferentes grupos, eles iriam precisar tocar como Tomé para crer. Mas eu ainda acho que eles iriam reagir com ceticismo, com incredulidade, com rejeição. Minha opinião. Como é que você acha, irmã Cesaltina? Agora destaca os que creem, tá bom? Faz de conta agora. Ciganos, brasileiros, indianos, portugueses, eles creem, eles já receberam. Como eles iriam expressar, reagir diante de Jesus, homem diante deles? Eu acho que os que creem, que são cristãos, iam reagir com grande alegria, porque nós, no Velho Testamento, ouvimos falar que ele vinha. Ele veio. E ele virá. Oh, glória! E então, nós cristãos estamos à espera que o Senhor venha. Eu vou recebê-lo com muita emoção. Com muita emoção. Amém. Está bem, está bem, está bem. Aqui vai a minha sugestão para a leitura de Lucas em apenas 8 dias. Então, para que você tenha uma visão panorâmica, geral, sumarizada acerca do livro de Lucas, eu sugeri aqui a leitura do Evangelho em 8 dias, mas são em capítulos salteados. Então, vamos ver como seria a leitura de Lucas em 8 dias. No primeiro dia, leia o capítulo 1, para perceber a introdução que Lucas faz dos eventos que antecederam o nascimento de Jesus. No segundo dia, leia a história familiar do primeiro Natal, registrada Lucas capítulo 2. No terceiro dia, leia o capítulo 10, que inclui a conhecida parábola do bom samaritano. Ao quarto dia, leia capítulo 12, que registra o grande contraste entre aqueles que confiam em Cristo, não importando quão pobre ou miseráveis ricos eles fossem. No quinto dia, você lê as famosas parábolas de Jesus no capítulo 15. Está lá a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo. No sexto dia, leia o capítulo 16. As duas familiares parábolas, o credor incompassível e o homem rico e Lázaro. Ao sétimo dia, leia capítulo 18. Aqui Jesus nos ensina a perseverarmos em oração, bem como ele também destaca o contraste da postura de dois homens em oração. Um pecador quebrantado e consciente da sua condição e a soberba de um religioso publicano. No oitavo dia, leia acerca da reação dos discípulos de Jesus ao testemunharem a sua ressurreição. Isso você vai encontrar em Lucas capítulo 24. Agora nós vamos destacar algumas características literárias, algumas particularidades do Evangelho de Lucas.
Lucas é uma história seletiva que transmite uma mensagem teológica. Para apresentar as fases do ministério de Jesus, Lucas escreveu com riqueza de detalhes, tendo cuidado de mencionar os acontecimentos históricos. Lucas é o evangelho da graça universal. Os judeus não são os únicos escolhidos para a salvação. Nós vamos ver isso em Lucas 2, 32, 3, 6, 24, 47. Lucas apresentou Cristo como aquele por meio de quem as pessoas de todas as classes socioeconômicas poderiam encontrar redenção. Lucas menciona o título O Filho do Homem muitas vezes. Especificamente, eu contei 22 vezes. Lucas menciona, esse era o título favorito que Cristo chamava a si mesmo, o Filho do Homem. E eu contei 22 vezes no Evangelho de Lucas. Em toda a Bíblia você vai encontrar mais de 180 vezes esse título. Só para vocês terem uma ideia, no livro do profeta Ezequiel, esse título, Filho do Homem, aparece 70 vezes. 70 vezes. Em Daniel aparece 2 vezes. Em Lucas, 22 vezes. Em Números, esse título, o Filho do Homem, aparece 1 vez. Jó menciona 2 vezes. No livro de Salmos, 3 vezes. Isaías, 2 vezes. O que significa então esse título que Jesus atribuía a si mesmo, o Filho do Homem? Em todo o Novo Testamento, esse título aparece no Novo Testamento 88 vezes. O primeiro significado para este título é que ele é utilizado em referência à profecia de Daniel, que está em Daniel 7, 13 e 14. Vamos ler Daniel 7, 13 e 14. Daniel tem visões, o profeta Daniel tem visões, e numa dessas visões ele menciona que viu como que descendo em nuvens como Filho do Homem. E essa profecia ainda iria se cumprir, porque ele diz: a este foi dado o reino, o poder, a glória. E a quem foi dado o poder, a honra, a glória, o reino? A Cristo, o Messias, o Senhor. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7. Está aqui, eu vou ler. 7:13, tá bem? Daniel capítulo 7:13. Ele diz assim: eu estava olhando nas minhas visões de noite e vi que vinha nas nuvens do céu como o Filho do Homem. Ele se dirigiu ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado o domínio, a honra e o reino. Então, claramente, a profecia de Daniel refere-se a Cristo. E quando Jesus diz: o Filho do Homem não tem onde reclinar cabeças, ele está dizendo que ele é aquele Filho do Homem que foi profetizado por Daniel. Então, em primeiro lugar, esse título dado a Cristo, a ele mesmo, ele faz referência à profecia de Daniel. O Filho do Homem era um título messiânico. Jesus foi o único a quem foi dado o domínio, a glória e o reino. Aqui Daniel refere-se na sua profecia. E quando Jesus utilizava este título para si mesmo, ele estava atribuindo aquela profecia de Daniel a si mesmo. O outro significado deste título era possivelmente para confirmar a natureza humana de Jesus Cristo. Resumindo, a frase o Filho do Homem indica que Jesus é o Messias e que ele realmente é 100% humano.
Lucas utiliza este título nas seguintes referências. Irmã, pode abrir aí a sua Bíblia em Lucas, se vocês quiserem, e você que me escuta, você pode também marcar na sua Bíblia. Eu acho que é interessante ver isso. Lucas, ok? Vamos ver, são 22 menções do título O Filho do Homem, que Jesus atribui a si mesmo. Vocês podem só anotar na sua apostila, tá bem? A primeira vez aparece em Lucas capítulo 5, 24. Lucas 5, 24. Você pode folhear a Bíblia bem rapidinho aí. Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para casa. Um detalhe, aqui Jesus cura um paralítico, mas Jesus não diz imediatamente, levanta-te e anda. Jesus não diz. Ele primeiro perdoa os pecados do paralítico. E ele chama com isso a atenção dos seus ouvintes. E todos começam a murmurar entre si, especialmente os religiosos fariseus. Sabendo Jesus o que se passava na mente e no coração dos seus opositores, né? Porque ele disse, estão perdoados os teus pecados. Agora Jesus chama para si a atenção e diz, para que vocês saibam que eu, o Filho do Homem, o Messias, Deus presente em carne aqui diante de vocês, tenho poder para perdoar pecados, eu agora ordeno, levanta-te, toma a tua cama e anda. E foi isso que aconteceu. A segunda menção do título está em Lucas, é só deixar aí aberto, tá bem? Agora vai Lucas 6, 5. Lucas 6, 5. Lucas 6, 5. E dizia-lhes, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Amém. Amém. Aqui Jesus confronta o legalismo, a religiosidade que impedia, inclusive, a manifestação do amor. Eu acho que aqui em Lucas 6 é a cura do homem da mão ressequida, é isso, Lucas 6? Jesus é o Senhor do sábado. Não, mas ele está a falar da cura do homem da mão ressequida. Exatamente, da mão ressequida, mão mirrada. Então é no sábado, é aquele confronto que Jesus faz, que nós estudamos em Marcos. O que é lícito fazer no sábado? Fazer o bem ou fazer o mal? Né? E nós vemos aqui, e também nós vemos novamente na cura de um paralítico, ou é de uma mulher enferma, que é no sábado novamente, e Jesus faz o confronto aqui, a lei e o amor. E Jesus, ao curar o homem da mão mirrada no sábado, ou aquela senhora enferma também no sábado, Jesus está a dizer que nunca a religião deve impedir a expressão da caridade, da compaixão e do amor. Agora nós não vamos ler todos, tá bem? Eu vou só mencionar. Lucas 6, 22, Lucas 7, 34, 9, 22, 9, 26, Lucas 9, 56, Lucas 9, 58, 11, 30, 12, 8, 12, 10, 12, 40, 17, 22, 17, 30, 18, 8, 18, 31, 19, 10, 21, 27, Lucas 22, 22, Lucas 22, verso 48, Lucas 22, verso 69 e 24, o último capítulo do livro de Lucas, versículo 7. 22 vezes Jesus usa o título O Filho do Homem para si mesmo no Evangelho de Lucas. Lucas escreveu ressaltando a amável atitude de Jesus para com os pobres, os doentes, os encarcerados, cativos por espíritos malignos, os rejeitados, os outcasts. Lucas destacou a grande estima
e apreço que Jesus tinha e demonstrou ter para com as mulheres. A mulher pecadora, em Lucas 7,37, vamos ver? Lucas 7,37. É aquela mulher que derramou o bálsamo de perfume nos pés de Jesus, exatamente. Lucas 7,37. Exatamente. Diz. Pecadora. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. Lucas destaca esse apreço, essa atenção que Jesus tinha para com as mulheres. Maria Madalena, Lucas 8,2. Lucas 8,2. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria Madalena, Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demónios. Já falei inicialmente que Lucas introduz 13 mulheres no seu evangelho, né, para destacar o destaque especial, a atenção que Jesus tinha para com as mulheres. Os mendigos, os pobres, os doentes, os leprosos, o ladrão na cruz. Alguns milagres de Jesus entre as mulheres. Jesus curou a sogra de Pedro. Isso está em capítulo 4, versículo 38 e 39. Lucas 4, 38 e 39. Ora, levantando-se Jesus na sinagoga, entrou em casa de Simão. E a sogra de Simão, que aqui ainda era Pedro. Simão Pedro, estava enferma, com muita febre, e rogaram por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo os servia. Amém. Coisa linda, né? A ressurreição da filha de Lázaro, a cura da mulher com hemorragia, a ressurreição da filha da viúva de Naim, do filho da viúva de Naim, a cura de uma mulher possessa de um espírito de enfermidade.